Então, hoje o relato, ele cabe a mim. Eu aprendi com o tempo, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando e eu comecei a pensar sobre o que a pessoa falou e achei muito interessante, que ele dizia assim, que nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Para quê? Para a gente ver mais, ouvir mais e falar menos. Mas a grande maioria de nós, e principalmente eu, antigamente, a boca, né, compensava os ouvidos e os olhos, falava pelos cotovelos, né? E depois que eu introduzi isso na minha realidade, essa filosofia, dois olhos, dois ouvidos para ver mais tal, eu comecei a perceber que ouvir é muito importante, a gente aprende. Então, eu gosto muito de ouvir e me excluo muito, inclusive de fazer evangelho. Esse relato eu só faço quando, em último caso, né? Mesmo porque todos os relatos que eu conto são situações que eu vivenciei. Né? Eu não tenho nem como contestar. Às vezes eu converso com a Admiro e digo, Admiro, eu gostaria de ter mais fé. Eu acho que eu não tenho a fé que eu deveria ter mediante as situações que já se apresentaram na minha vida como ensinamento, como aprendizado, enfim, várias são as situações, né? Então, eu estava pensando no nosso segundo bloco no estudo, né? Pensando o que é que eu vou falar, qual é o acontecimento que eu vou me lembrar. E como lá no estudo a gente falava, né, de morte, de pessoas em batalha, de desencarne, e eu tive a oportunidade de dizer que a grande maioria de nós, inclusive é um trabalho belíssimo que a espiritualidade faz com nós médiuns, na condição de doutrinadores, de esclarecedores, porque a grande maioria dos espíritos não sabe que morrem. Ele pega ali numa situação e a gente às vezes tem que dar um choque anímico para ele despertar que não pertence mais ao mundo material. Então, falando nesse estudo lá que a gente estava, né, eu me lembrei de um caso, né, e eu vou contar esse caso para que vocês entendam. A Gemir falou bem que depende muito da condição de cada um. E eu vejo nessa situação, talvez pelo fato de ser espírita há mais de 35 anos, um trabalhador ativo, né? Aquele trabalhador que está ali na frente da batalha, talvez eu tenha tido algum merecimento. Então, o fato se deu o seguinte, né? Primeiro, né? Eu em sonho, eu fui dormir em sonho, não é? E eu via uma pessoa no hospital, doente, né? Sofrendo horrores de dores ali. E a pergunta para que a gente vá refletindo e interagindo com o diálogo, né? Aquela pessoa que está numa cama de hospital, sofrendo, sentindo horrores de dores, todos vocês aonde convir, que a maior vontade dele é ficar bom, receber alta e ir para sua casa. Então, pense direitinho, não é isso que se pensa realmente? Eu estou no hospital, estou sofrendo. Ah, que o médico me desse um remédio para eu ficar bom, receber alta e ir para minha casa, para ir para meu lar, para junto dos meus familiares. Aí, nisso, passa-se algum tempo, ele sentir aqueles horrores de dores, e, de repente, dá um apagão. Deu apagão. Ficou escuro, tudo ficou escuro. Nessa hora, no corpo físico, aconteceu o fenômeno do desencarne. O espírito é como se estivesse numa sala clara e de repente apagou a sala. Ele adormeceu, desmaiou. E o que é que acontece, né? A família é avisada, a família vem, pega o corpo, providencia o enterro, faz missa de sétimo dia e tal, passa-se algum tempo. Mas a consciência desse espírito, nessa condição que eu citei agora, na condição que eu vi em meu sonho, o espírito dele, a consciência do espírito está no hospital. Foi o último momento em que ele teve consciência de vida. Aí, de repente, ele acorda. Como a consciência dele está no hospital, ele acorda na cama do hospital. Só que desta feita, pelo fato dele não ter mais corpo, o espírito não tem mais dor, o espírito não tem mais o sofrimento da doença. Aí ele pensa, né? Puxa vida, ó, eu acredito que o médico me deu um remédio, algum medicamento, eu dormi e acordei bom. Então, o que é que vai acontecer? O médico vai me dar alta e eu vou embora para casa.
Então, nesse sonho, eu via essa condição. Então, o espírito desse exemplo, né, ele criou, plasmou para ele um mundo particular, em que as pessoas vinham pegar ele, o médico ia dar alta e a família tal, e isso acontece dessa forma. Ele cria um mundo particular, né? Então, acontece isso. Então, ele vai para casa e, a partir daí, com o desenrolar do tempo, aí começa, né, os fatos, o confronto, né? A vida material e a vida espiritual. Ele começa a falar com as pessoas não dão atenção, ele começa a se perturbar, né? Ele vê, por exemplo, dependendo do apego que ele tem, as coisas mudando, ter se passado meses, às vezes até anos. Se ele for um homem, por exemplo, ciumento, né? A esposa, com certeza, a vida continua, já deve ter tido um casamento. Os filhos, se ele tinha ciúme de um carro, se tinha ciúme de uma moto, de um bem material, os filhos lá destruindo, acabando. E ele começa a alimentar dentro disso o ódio. Mas, rapaz, vocês... E começa a vibrar negativo. E começa a fase de obsessão, e começa a fase do céu e o inferno psicológico que ele gerou, motivado pela vida que ele teve. Ele vai ver, por exemplo, o homem, né? Ele vai ver a mulher casada com outro homem, né? Trocando carícias, e ele vai se irritar, vai odiar e vai vibrar negativo. Então, se chama aí, nesse caso, a obsessão. Essa é uma das situações em que o espírito se encontra depois que ele desencarna, né? Uma outra situação, né, nesse mesmo sonho, era eu sonhava, aí apagava aquilo como se fosse uma película de um cinema, e eu me vi em outra, né? Eu me acordava, eu estava num canto e me acordava. Acordava numa casa, todos os detalhes da casa eu lembro, numa casa na beira de uma praia, eu acho que menos de 100 metros da beira-mar, não é? Aquelas casas rústicas, antigas, que as portas eram de madeira com tramela, a janela com tramela, a porta abria no meio. Na sala tinha só aquele sofazinho antigo, né? Tripézinho, era 3 lugares grandes, 2 pequenos, um centro no meio, a casa um corredor do lado esquerdo, do lado direito um quarto que tinha a saída para a sala onde eu estava, uma almofadazinha daquela de palha que fazia zoada, e eu me acordava nesse sofá. E eu começava a entrar num dilema, né, numa situação de confronto, de meu Deus, eu estava agora em casa, e o que é que eu estou fazendo aqui? E aquilo, gente, apesar de ser uma visão bonita, um local bom, calmo, tranquilo, né? Mas aquilo causou uma verdadeira perturbação. Você sem saber o que é que acontece. Eu, como julgo ter uma certa consciência espírita, comecei a pensar, será que eu desencarnei e vim para essa casa, me trouxeram para essa casa para eu me preparar para ir para outro local? Aí peguei meu braço, me belisquei e senti dor. Não estou morto não, que eu estou sentindo dor. Olhei para a janela, a casa não tinha varanda, né? Tinha somente o telhado ali, aquele telhado em cima de 30, 40 centímetros, e o sol era meio-dia, pelo que eu vi. E eu botei a mão para fora, pegou a metade do meu braço, sol, e a outra metade na sombra. Eu senti o calor do sol. Ao mesmo tempo que eu senti o vapor da água do mar batendo, eu vi os pescadores do outro lado trabalhando, cada um com as suas preocupações. Gente, isso começou a causar uma perturbação imensa, sem você saber a situação que você se encontra. Novamente eu me questionei, será que eu tive algum problema de doença, entrei em coma e me trouxeram para eu descansar aqui? E diante desse quadro, né, de medo, né, de pavor, de não entender o que estava acontecendo, veio uma consciência minha própria. Eu disse, bom, aconteça o que aconteceu, já aconteceu, eu não posso fazer nada. Já que eu estou no local bonito, tranquilo, eu vou me deitar, vou descansar e apreciar a visão. Há de aparecer alguém que vai me explicar o que é que aconteceu. Não vou me preocupar mais. Então, quando eu cheguei nessa conscientização, nesse estado de aceitar aquela situação e me predispor a alguém chegar para me dizer, aí uma voz no meu subconsciente diz assim, meu filho,
você está dormindo. Você vai acordar agora e essas duas situações que você viu, registre, para que você não esqueça e para que você saiba como se sente o espírito depois que ele desencarna. E aí, como a gente estudou, isso aí foi um caso particular, né? Aí cada um vai ter a situação de acordo com aquilo que ele planta na vida material. Ele vai ter essa situação pós-morte, no caso desencarne, ele vai ter essa realidade estampada nele de acordo com aquilo que ele pregou, de acordo com o que ele praticou, de acordo com o que ele vivenciou e de acordo com o grau de apego que ele tem às coisas mundanas. Então, tá aí o meu relato, é um relato real, né? Eu tomei ele como ensinamento, não sei se vocês vão encarar da mesma forma, mas, curiosamente, depois que a gente começa a estudar e verificar aqui, ali e acolá, a gente começa a emendar as pontas do enigma e começa a ver que é mais ou menos dessa forma que eu estou relatando. Dá para você perceber assim, Admiro? Os fenômenos que acontecem, que para uns são estranhos, para mim e você e para muitos outros é natural, porque nós temos esse entendimento, esse conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas contam histórias que são ridicularizadas porque a pessoa que ouve não tem nenhum conhecimento e acha que aquilo é fantasia, é invenção, né? É gente que está vendo coisas, quando na verdade nós vivemos nesse mundo paralelo. O mundo espiritual não é lá, é aqui paralelo a esse, só que em outra dimensão. É uma folha de papel que nos separa. Então, a gente precisa entender que qualquer história que denota esses fenômenos da morte e outros fatos são naturais, não tem nada de extraordinário, né? E as pessoas não têm por que não acreditarem. Podem não acreditar, mas não podem provar que é o contrário, não é? Porque, na verdade, nós temos o quê? Um conhecimento que nos leva a entender que é dessa forma que funciona. Outros não, e aí cada um tem sua forma de ver, né? O sonho, as visões, porque tem pessoas que não são de nenhum credo religioso e veem os espíritos, e aí? Não é? A gente percebe que existe essa dificuldade por falta do conhecimento. Por isso que eu digo, sabe, Marcos, eu sou curioso, eu leio tudo. Agora, eu só absorvo o que serve para mim. Qual é o problema de eu ler uma coisa, mesmo que seja uma fantasia? Eu vou tirar ali as coisas boas. Santo Agostinho diz que procure o bem maior no mal maior, porque tem um bem ali. Só que eu não consigo ver, porque eu generalizo, né? Então é muito fácil. Olha, quando a gente entende, quando a gente conhece, tudo fica mais fácil. E é por isso que a doutrina dos espíritos carece de estudo, porque Kardec não era um homem religioso, era tido como católico, mas ele pouco frequentava a igreja, era mais quando os pais o levavam. Mas aí depois, quando ele se deparou com o fenômeno, ele como cientista, que era, ele disse, espera aí, tem uma coisa aqui que eu quero descobrir, não é? E aí trouxe para a gente isso aí que muitas pessoas não acreditam e dizem que a gente vive com um demônio, com não sei o que não tem nada disso. Mas, exatamente, cada relato seu traz a prova de que isso acontece não só com você, muitos outros, até alguém que está nos ouvindo pode ter passado por algo parecido, né? Pois